Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Conversei com o engenheiro agrônomo, mestre Érico Corneta, da Yara Brasil, sobre biofertilizantes. É imperdível! Pessoal, eu estou aqui com o engenheiro agrônomo, mestre Érico Corneta. Ele é expert de foliares e biofertilizantes da Yara Fertilizantes. E, Érico, te agradeço muito aqui a tua presença para essa entrevista. Então, já vamos iniciar, Érico. Como é que a gente poderia definir e caracterizar o que é um biofertilizante? Bom dia, Nelson. Obrigado pela oportunidade. Acho que o primeiro ponto, Nelson, que a gente tem que falar é a questão do bioestimulante, né? Que é uma nomenclatura que nós não temos no Brasil hoje. Essa nomenclatura no Brasil unicamente é biofertilizante, né? E ela tem algumas nuances, algumas diferencinhas do termo bioestimulante usado lá fora, né? Vou começar com pensando na denominação do mapa, né? Que diz que produtos que contêm ativo ou agente orgânico isentos de substâncias agrotóxicas, capazes de atuar direta ou indiretamente sobre todo ou parte das plantas, essa é a definição de biofertilizante, e ainda sem levar o valor hormonal e estimulante. Segundo o pesquisador Patrick Dujardin, na definição de bioestimulantes, e aí uma coisa global, né, não essa particularidade nossa brasileira de biofertilizantes, a definição também leva a essa questão dessa atuação nas plantas, porém, aí já olhando também para a produtividade, porém levando em conta nessa denominação os micro-organismos, né? E também não leva em consideração, nesse caso, o conteúdo de nutrientes que porventura tenha no produto ou no ativo. De forma geral, Nelson, assim, para a gente unir essas duas coisas, né, essas duas denominações, eu imagino que, assim, seria muito interessante a gente entender que são compostos que interagem nos metabolismos das plantas, contribuindo para a produtividade. Eu acho que é uma forma fácil da gente entender e clarear bem o que é o objetivo desses ativos que vão se tornar os produtos usados no campo. O que são os biofertilizantes, né, Nelson? Eles são, no Brasil, para nós, são 4 categorias de ativos, tá? São extratos de algas, extratos vegetais, hidrolisados proteicos ou aminoácidos, né? E as substâncias úmicas. Dentro de algumas garantias, né, que eles têm minimamente que ter cada um deles para que seja denominado. Estimulantes ou hormônios não faz parte desta categoria. Então, os biofertilizantes, para nós, só são essas 4 categorias citadas. Como que funciona isso, né, Nelson? Como que esses produtos entregam para a gente, né? A gente tem que entender que essas 4 categorias ditas anteriormente, elas atuam de forma, assim, uma explicação muito sintética, tá? Porém, mas assim, para a gente entender de forma rápida o que se faz, né? O que esses produtos fazem, na verdade. Esses produtos são promotores de uma bioatividade, e essa bioatividade ela atua ou interage com o metabolismo primário da planta, melhorando fotossíntese, metabolismo do nitrato e consequente absorção de nutrientes. Ela atua no metabolismo secundário, que também promove respostas a estresse, bióticos e abióticos, e defesa, né? Pelo ajuste do pH de célula, a melhoria da atividade fotossintética e também da absorção de nutrientes. E uma outra coisa, né, um outro fator importante é que essa bioatividade ela promove uma melhora, uma maior sinalização de sinalizadores já contemplados na planta como cálcio, né? Então ela amplifica esses sinais que posteriormente vão levar aos pontos de resposta, como transcrição gênica, e a planta responder, por exemplo, fechando ou abrindo um estômago numa condição de estresse hídrico, por exemplo. Érico, e qual é a influência da matéria-prima orgânica para uma boa eficiência do biofertilizante? Nelson, a diferença básica que a gente vê nesses biofertilizantes
a clássica, né, que a gente vê, é que existe uma diferença da forma como eles são extraídos, ou são sintetizados, enfim. Mas, porém, a gente também vê diferenças dentro de um mesmo ativo, por exemplo, o extrato de algas, com o mesmo tipo de extração, quer dizer, com o mesmo tipo de produção, ainda assim apresentam diferenças. Então, a matéria-prima de uma procedência correta, de uma empresa idônea, faz toda a diferença, né? Por exemplo, aqui eu tenho, nesse gráfico, a gente observa, né? Massa fresca total e peso de tubérculos, né? Com um ensaio conduzido na Casa de Vegetação da Iara, onde a gente fez o seguinte, para comprovar essa variação dentro do mesmo ativo, a gente formulou o mesmo produto, um produto que nós temos em linha, o Biotrac, né? Onde a gente vê a barra Biotrac Standard, e a gente formulou o mesmo Biotrac só com a única variável, o extrato de alga de outros fornecedores, por exemplo, né? Do que não o nosso. E aqui a gente vê claramente uma diferença de resposta, tanto em massa fresca total, né? Uma resposta estatística também, né? Que é importante dizer, que é bastante difícil, né? Quando a gente vai para foliares, assim, nem sempre a melhor resposta a gente consegue ver na estatística, mas numericamente a gente consegue avaliar isso. E no peso de tubérculo também com diferença estatística para o Biotrac, que a gente coloca ali como standard, né? Então, várias formulações com extratos de algas diferentes, mostrando respostas diferentes. E aí nos traz a necessidade, né, de orientação da escolha dos produtos que vão levar a esses ativos. Quais seriam as modalidades de aplicação e os distintos propósitos de um biofertilizante, Érico? Nelson, os biofertilizantes são utilizados com uma gama bastante grande de objetivos finais, né? Então, assim, nós temos uso na hidroponia, como a gente vê agora nesse slide, né? Onde a gente vê experimentos só adicionando produto à base de extrato de alga e nutrientes na solução, com o objetivo de ganho de peso, de até mitigação do estresse salino, por exemplo, que pode acontecer numa solução, né? A gente vê também a questão do tempo de prateleira, né? Quando a gente vê esses ensaios de hortaliças, uma contribuição importante que a gente olha e consegue averiguar é que produtos que estão onde a gente está colocando o biofertilizante acabam tendo um melhor desenvolvimento e logo um tempo de prateleira melhor, né? E até por uma resistência maior, ou uma tolerância maior a alguns tipos de estresse, como térmico, como salino. Uma outra forma que a gente vê de aplicação é no tratamento de sementes, né? Produtos à base de extrato de algas, também com nutrientes, ele auxiliando, por exemplo, aqui no caso, o Yaranquix anirizo, né? Auxiliando no ganho de massa, de nódulos e nódulos mais viáveis, né? Então, quer dizer, favorecendo no final a fixação biológica do nitrogênio. Então, a gente tem uma gama de usos muito grandes, né? Então, como a gente vê também no próximo slide, para aplicações foliares, na mitigação de estresses hídricos, né? Respostas muito interessantes desse produto, comparados até com produtos que são componentes do extrato de alga, que deveriam dar uma resposta mais direta, e às vezes o extrato de alga de uma forma completa, sem ser frações dele, dando respostas também bastante interessantes. E foliares, e aplicações via solo também, que não estão descritos aqui, né? São utilizados, uma gama imensa, né, Nelson, com muita vantagem. Quanto a doses e momentos de aplicação, no cultivo do milho, né, um trabalho realizado em conjunto com o professor Fancelli, a gente vê variações de níveis de resposta de acordo, principalmente numericamente, de acordo com o momento do estágio fenológico que a gente aplica o produto. Então, a gente vê aqui delta em relação ao controle, por exemplo, de 10 sacos de milho, porém, a gente vê respostas numéricas também só variando o momento de aplicação. Então, quando a gente pega lá no vegetativo, né,
a gente tem uma dose, por exemplo, de 1 litro, dando 205 sacos, e no reprodutivo, um outro número, né, próximo, que não tem uma diferença estatística também, mas também bastante importante. Aqui, quando a gente vai para a soja, né, o mesmo evento acontece, a gente varia doses e momentos, e também respostas muito diferentes, né? Não significativamente estatística, mas numérica, o que no final do dia é o que importa, né, Nelson? O que nos mostram esses dois gráficos, né? A gente tem respostas diferentes e isso nos acende um alerta que esses produtos têm que ser muito investigados para ter um melhor aproveitamento, né? Então, a gente faz isso à exaustão dentro da Yara, por exemplo, né? Para entregar o melhor posicionamento possível, né, para o produtor. E alternativas, né, dentro do manejo dele. Aqui, numa dissertação de mestrado, né, com citros, a gente vê também que o volume de dose pequena em várias aplicações também tem um efeito muito interessante na mitigação de estresse. Então, a gente olha no gráfico à direita da figura, que o extrato de alga ele tem um melhor desempenho na enzima SOD, né, que está intimamente relacionado com o estresse fotooxidativo, né, e a preservação do aparato fotossintético, tanto antes, né, do período de estresse quanto depois. Então, a gente consegue ver aqui que pequenas doses, em várias aplicações, tanto para preparar a planta quanto para mitigar o estresse, é importante. É uma resposta bastante interessante, né, porque se tem paradigmas quanto à dosagem desses produtos, né? Que a dose muito pequena não funciona. Depende da estratégia, né? Às vezes, doses cheias ou maiores são relevantes para determinado tipo de momento, né? Por exemplo, uma mitigação de um estresse muito profundo, você necessita de uma resposta rápida. Porém, doses pequenas dá para ir se construindo uma resistência, mas uma tolerância, né, e provocar uma mitigação de um possível estresse, né, que vai vir. Qual seria a importância da genética da planta, da cultura implantada que está recebendo o biofertilizante para a eficiência do produto? Nelson, essa questão genética, né, é um assunto que a gente está cada vez mais buscando investigar, né? A gente foi realizado um experimento junto com o professor, o Dr. André Reis, da Unesp, onde a gente testou 27 híbridos de milho, né, no estado do Mato Grosso do Sul, que tem classicamente um problema de estresse térmico e estresse hídrico, né? E aí nós obtivemos respostas bastante diferentes, né? Testando híbridos do mercado, 27 híbridos, né? Então, mostra para a gente que essa resposta também está bastante condicionada ao híbrido, né? E a gente só vai chegar a essa conclusão à medida que for pesquisando mais, à medida que for olhando esses detalhes cada vez de uma forma mais detalhada, né? Então, aqui, olha, a gente tem um gráfico descrevendo esses 27 híbridos, onde a gente colocou um controle absoluto e um controle utilizando o produto Biotrac da Yara, o Yara Amplix Biotrac, que tem extrato de algas e nutrientes, e a gente vê respostas de híbridos, e a gente separou em 3 setores dentro do gráfico, né, aqui que a gente pode ver, o A, o B e o C, de acordo com os níveis de resposta. Então, nós temos híbridos, por exemplo, como o H13, que responde com 180 sacos de produtividade, e temos híbridos que respondem, por exemplo, aqui a perto de 100 sacos, né? Na mesma condição, na mesma estação experimental, no mesmo momento, né, de plantio e condução. Então, a genética, eu imagino que seja um ponto que a gente deva começar a explorar cada vez mais e testar cada vez mais de forma regional o que se acontece e qual o comportamento desses híbridos, né? Aqui nos próximos 2 gráficos que a gente vê, também a gente vê esse comportamento dos híbridos de forma diferente quanto a clorofila A e clorofila B.
nos remete muito na questão da preservação desse aparato fotossintético, né? Uma planta que está sofrendo estresse. Como que essa planta reage, né? Esse híbrido está reagindo de acordo, uma vez que ele recebe a aplicação do extrato de alga mais nutrientes, como que ele está reagindo nessa preservação, né? O quanto essa planta está mais preparada para sofrer essas condições. E aí nós vemos esses dois gráficos dessa mesma pesquisa, eles nos auxiliam a subsidiar um pouco esse entendimento, né, de cada híbrido. Então, a gente tem diferenças muito grandes. Então, a gente tem híbridos que têm uma correlação com produtividade e essa preservação, outros híbridos que eles são mais produtivos, porém, eles sofrem mais. Enfim, a gente tem uma gama diferente, né, de resultados, mostrando isso e correlacionando também com produtividade em alguns casos. Érico, já estamos caminhando para o final. Quero te agradecer demais. Eu que agradeço, Nelson. Licença. Feliz de participar. Você teria alguma consideração final a fazer? Nelson, eu acho que a gente pode falar um pouco do como estão caminhando, né? Qual a tendência desses produtos biofertilizantes que a gente chama no Brasil, né? E globalmente. Porque eu tenho visto, né, tanto na literatura quanto em alguns eventos, que cada vez mais nós vamos começar a extrair frações de interesse dentro desses ativos, né? Então, por exemplo, no caso do aminoácido, eu vou pegar um determinado aminoácido que tem uma determinada reação e criar um produto baseado nisso. No extrato de algas, eu vou fazer o mesmo movimento. Ora, eu vou colocar esses produtos junto com alguns micro-organismos benéficos para determinado tipo de mitigação do estresse ou de prevenção ao estresse, né? Nós aqui na Yara estamos assim, todo momento, né, Nelson, assim, olhando o que está acontecendo, o desenvolvimento de produtos, essa questão do que o mundo está olhando, né, e das evoluções e dessa inovação que tem acontecido nesses produtos. Então, a tendência é essa. Hoje, dentro da nossa linha, né, nós temos ainda, assim, estamos ainda com bastantes produtos de forma clássica, mas evoluindo muito rápido para esses novos momentos, né? Então, hoje nós temos dentro da linha produtos com substâncias úmicas, né? Por exemplo, o Yara Amplix Optinil, temos produtos com aminoácidos, temos produtos com extrato de algas, como o Yara Amplix Biotrack para foliar, o Yara Amplix N-Riso para tratamento de semente, temos o Yara Amplix OptiFresh com extrato de algas mais nutrientes, com uma combinação diferente para atender esses cultivos em sistema protegido e também para fertilização no campo aberto. Então, assim, eu acho que esse caminho de evolução, essa adesão a esses produtos por todos os players, né? Hoje a gente vê muitas empresas que estavam focados em controle biológico, controle químico, também vindo para essa área, né, nos dá uma ideia de que esse mercado e a adesão desses produtos vão continuar crescendo muito, né, Nelson? Eu acho que esse é um recado final que eu gostaria de deixar, né, para a gente estar atento a essas novas tecnologias, olhar empresas que fazem disso uma atividade idônea e responsável, e aproveitar, né? E a gente só tem a ganhar com isso e orientar os produtores da melhor forma a usá-los, né? Usar esses produtos com os melhores posicionamentos técnicos e comerciais. Érico, muito obrigado. Grande abraço, Érico. Eu que agradeço, Nelson. Obrigado, cara.